Fala, meus amores, JP Biologia Born aqui na área para a gente trabalhar o sistema reprodutor, tá? Hoje a gente vai falar sobre sistema reprodutor e nas próximas duas aulas a gente vai falar sobre ciclo menstrual e gametogênese, beleza? Então hoje vai ser sistema reprodutor, tá bom? Aí vê só, galera, o sistema reprodutor, né, o aparelho reprodutor, obviamente, é o aparelho responsável pela reprodução sexuada dos seres vivos, tá? Nele há tanto um órgão copulador quanto um órgão também responsável pela produção dos gametas, que são as gônadas, tá certo? E no caso dos humanos, por exemplo, que são cordados, vertebrados, mamíferos, primatas, nós temos um órgão copulador, no caso, os indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino, um órgão responsável por receber o órgão copulador masculino, tá? Bem como, né, nós apresentamos também gônadas responsáveis pela produção de espermatozoide e também de óvulo, no caso do sexo feminino, tá certo? E hoje nós vamos começar a falar aqui, tá, sobre o sistema reprodutor masculino, tá? O sistema reprodutor masculino, ele apresenta uma série de estruturas, tá bom? Em que são as seguintes que nós vamos analisar, tá? Os indivíduos apresentam testículos, apresentam epidídimos, apresentam também canais deferentes, tá? Canais ejaculatórios, vesículas seminais, próstata, apresenta também glândulas de Cowper ou simplesmente glândulas bulbouretrais, tá? Uretra e pênis, tá? Aqui nessa imagem, tá certo? Eu já vou começar a falar de algumas estruturas, tá? Antes de passar para o próximo slide, tá bom? Aí vejam só, uma coisa a ser atentada aqui nesse slide, nessa imagem, é que o testículo, que é um órgão responsável pela produção de gametas, no caso espermatozoides, e é também responsável pela produção de hormônio testosterona através das células intersticiais de Leydig, tá? Esses testículos, eles ficam fora do corpo do indivíduo do sexo masculino, tá? Eles ficam no interior de um saco escrotal, beleza? De uma bolsa chamada de saco escrotal. Esses testículos ficam fora do corpo do indivíduo do sexo masculino justamente porque essa gametogênese, essa espermatogênese que ocorre nos testículos, para que ela ocorra, a temperatura do local onde o testículo está inserido tem que ser uma temperatura menor que 36 graus Celsius, tá? Então a temperatura basal do nosso corpo é muito alta para que os testículos consigam produzir espermatozoides, tá? Então a temperatura basal é uma temperatura alta para que os testículos consigam produzir espermatozoides. Por esse fato é que os testículos ficam alocados fora da cavidade abdominal dos seres do sexo masculino, nos seres humanos, por exemplo, tá certo? Aí por isso que os testículos ficam alocados dentro desse saco escrotal, dessa bolsa escrotal, tá? Uma outra situação que eu preciso mencionar aqui é o seguinte: associado aos testículos, logo acima, nós temos aí o epidídimo, tá? Que tem por função, né, o armazenamento de espermatozoides, tá? Partindo do epidídimo, nós temos aí um canal deferente, tá? Aí o canal deferente sobe, faz uma pequena curva transversal, depois desce, tá? Quando esse canal deferente desce, ele termina desembocando em uma vesícula chamada de vesícula seminal, tá? Já já eu falo a função dessa vesícula seminal. Aí vejam só, após a vesícula seminal, nós temos aí, né, um canal ejaculatório que desemboca em um órgão chamado de próstata, tá? Que tem a função de produção de líquido prostático. Já já eu falo um pouco mais sobre isso aí, beleza? Após a próstata e o canal ejaculatório, né, já há a formação aí da uretra, em que a uretra, né, ela sai através do pênis, tá bom? Em que essa uretra vai servir tanto para a ejaculação, né, para a ejeção do sêmen, quanto também vai servir para a micção, né, para a eliminação da urina, tá? No pênis, né, ele é um órgão copulatório, tá, masculino, em que nesse pênis, né, ele é dividido basicamente em corpo do pênis, né, tem a estrutura do corpo do pênis mesmo, tá? Aí o ápice do pênis tem uma estrutura que é a glande, que é a cabeça, né, o ápice mesmo do pênis,
tá? E existe uma membrana que envolve essa glândula chamada aí de prepúcio, que é na verdade uma pele mesmo que envolve a glândula, tá? Além disso, de maneira interior ao pênis, tem também, né, o corpo esponjoso que envolve a uretra e os corpos cavernosos, tá? Já já eu falo um pouco mais sobre isso, tá certo? Eu entro em detalhes nos próximos slides. Mas é para vocês perceberem a anatomia aqui, né, da genitália humana, tá? Aí vejam só, além disso, né, na região da base do pênis, interiormente mesmo ao corpo do indivíduo, há uma glândula chamada de glândula de Cowper, ou simplesmente glândula bulbo-uretral. Essa glândula bulbo-uretral produz uma secreção, tá? Em que essa secreção ela vai percorrer a uretra e já já eu falo um pouco mais sobre a função dessa secreção, tá certo? Isso aqui foi só para vocês visualizarem o aparelho genital masculino, tá? A anatomia dele, e no próximo slide eu vou falar sobre cada uma das funções dessas estruturas. Beleza? Aí vejam só, os testículos, como vocês já sabem, eu acabei de falar para vocês, tem função, né, gametogênica, ou seja, de produção de gametas, e tem função também endócrina, de produção de testosterona, como vocês já sabem, tá? Já o epidídimo, que está alocado logo acima dos testículos, tem função de armazenamento de espermatozoides, tá certo? Aí vejam só, o ducto deferente, tá bom? Ele é um ducto que comunica o epidídimo, tá bom? Até uma porção próxima à uretra, tá certo? Onde ali no meio tem um canal ejaculatório também, tá bom? E ele percorre aí, né, o interior lá da vesícula seminal, né, chega até o canal ejaculatório, permeando ali a próstata, tá? E chegando próximo ali também, né, a uretra, beleza? Isso é o ducto deferente, tá? O ducto deferente, pessoal, ele vai servir necessariamente para transportar espermatozoides, tá certo? Do epidídimo até a porção lá, aquela região que tem lá necessariamente a vesícula seminal e a próstata, tá certo? Então os espermatozoides são transportados por ali, beleza? Já as vesículas seminais, tá? Elas servem para produzir uma secreção, tá? Que vai fazer parte do sêmen, em que essa secreção ela é rica em frutose, tá? É rica em vitamina C, beleza? E é rica também em proteínas, tá? Essa frutose, ela é um tipo, obviamente, né, de carboidrato, em que essa frutose vai servir como fonte energética para que os espermatozoides consigam, de certa forma, né, bater os seus flagelos, tá bom? Então, a frutose, ela vai, de certa forma, servir como fonte de energia e vai nutrir os espermatozoides para que eles consigam bater os seus flagelos, tá? Isso, né, essa secreção, né, produzida aí pela vesícula seminal, tá bom? Aí, vejam só, já a próstata, pessoal, a próstata, ela produz um tipo de líquido chamado de líquido prostático, em que esse líquido prostático, ele tem uma secreção, ele é uma substância, ele é uma secreção que tem vários sais. Por esse fato é que o líquido prostático, ele é uma secreção alcalina, é uma secreção básica, tá? E precisa realmente ter um pH elevado, né? A secreção prostática que vai fazer parte do sêmen, beleza? Precisa de fato ter esse pH elevado, precisa de fato ser alcalino. Sabe por quê? Porque é o seguinte, a mucosa vaginal do canal vaginal é uma mucosa ácida com pH baixo, beleza? Justamente para evitar que haja uma proliferação de micro-organismos que possam causar algum tipo de doença, né, na região lá do canal vaginal, beleza? Aí vejam só, tendo isso em vista, né, caso os espermatozoides venham a adentrar no canal vaginal sem que haja uma neutralização desse pH, esses espermatozoides não vão conseguir sobreviver, eles vão morrer, tá? Justamente devido à grande acidez da vagina, tá bom? Por conta disso é que no sêmen há o líquido prostático, em que nesse líquido prostático o pH ele é alto, é básico, é alcalino, justamente para que esse pH alto, básico, alcalino do líquido prostático venha a neutralizar o pH ácido da mucosa vaginal, tá bom? Havendo a neutralização do pH ácido da mucosa vaginal,
os espermatozoides, sim, dessa maneira conseguem sobreviver e conseguem, né, adentrar no canal vaginal, tá bom? Entrar no útero através do colo uterino e até as tubas uterinas para realizar a fecundação, beleza? Então, essa é a função do líquido prostático, tá? Neutralizar, tá bom? O pH ácido da vagina, da mucosa vaginal, tá bom? Aí vejam só, já as glândulas de Cooper, de Cowper, ou simplesmente glândulas bulboretrais. Eu chamo de glândula bulboretral porque esse negócio aí de falar com sotaque, né, mais americano, mais britânico, né, se dificulta um pouquinho para mim, um pouco difícil para a minha pessoa. Aí vejam só, eu chamo logo de glândula bulboretral. A glândula bulboretral é a glândula que está na base do pênis, internamente, no indivíduo, né, na região pública do indivíduo, em que essa glândula bulboretral ela vai produzir uma secreção que vai servir para lubrificar a uretra no momento da ejaculação, para que o sêmen não saia assim com a uretra ressecada, tá? Podendo de certa forma vir a lesionar a uretra, tá? Então a glândula bulboretral ela vai hidratar e lubrificar a uretra, bem como esse líquido também da glândula bulboretral vai também servir para, de certa forma, lubrificar a glande do pênis, tá? Momentos antes, né? E durante também o coito, beleza? Então, no momento em que o homem está sofrendo uma ereção, momento de grande excitação, digamos assim, do indivíduo do sexo masculino, tá? Começa a haver uma produção de uma secreção da glândula bulboretral. Essa secreção ela vai sair da glândula bulboretral e vai passar pela uretra e vai começar a sair, né, pelo meatozinho, né, pelo ósteozinho da uretra na glande do pênis, beleza? E essa secreção começa a lubrificar também a glande do pênis. Esse líquido também é chamado de líquido pré-ejaculatório, que é o líquido, né, que fica saindo do pênis antes que haja, né, a ejaculação, tá? Enquanto o homem ele se encontra, né, com o pênis ereto, beleza? Já o pênis é o órgão copulador masculino, tá? Em que ele apresenta principalmente dois tipos de tecidos, tá certo? Em que nesses tecidos nós chamamos eles de corpos ou corpo esponjoso e corpos cavernosos, tá? O corpo esponjoso e o corpo cavernoso, eles servem necessariamente para reter sangue, tá? Então, esses dois tipos de estruturas de tecidos, o corpo cavernoso ou o corpo esponjoso,
eles servem para reter sangue, tá? É como se fosse, por exemplo, uma bexiga de festa. Quando você pega uma bexiga de festa e enche ela de água, né, ao máximo, ela fica dura, fica rígida. A mesma coisa é o pênis. O pênis, né, quando não está irrigado com sangue, ele fica flácido, né? O que acontece? Quando o sangue começa a adentrar no tecido esponjoso e no tecido cavernoso, esse pênis ele fica rígido, aumenta em tamanho e fica rígido. Justamente porque os corpos esponjosos e corpos cavernosos têm essa função de, né, receber, de acomodar o sangue no pênis, tá? Para fazer com que ele fique rígido. Então, quanto mais o sangue fica encharcado com o pênis, obviamente mais rígido ele fica. Tá bom? E quem tem a função aí de recepcionar esse sangue, né, são na verdade os corpos cavernosos e o corpo esponjoso. Beleza? Aí vejam só. No interior do testículo, dos testículos, nós temos uma série de túbulos, tá? Que eu vou falar já já sobre eles. Mas inicialmente queria falar que o testículo ele é envolto por uma cápsula semelhante, né, à cápsula que envolve também os rins. Beleza? E internamente no testículo, o que é que nós vamos ter, tá? Nós vamos ter aí uma estruturas chamadas de lóbulos testiculares, tá? Onde no interior desses lóbulos tem os túbulos seminíferos. Esses túbulos seminíferos, pessoal, são os túbulos em que os espermatozoides são produzidos, tá? Então, a gametogênese, a espermatogênese, que a gente vai falar já já, tá? Ela é, pessoal, produzida aqui no interior dos túbulos seminíferos, tá certo? Ela é realizada no interior dos túbulos seminíferos, tá bom? Aí vejam só, aí depois, após os túbulos seminíferos, nós temos os túbulos retos, tá? Que conectam os túbulos seminíferos, tá bom? Aos ductos eferentes, beleza? Aí vejam só, esses túbulos retos, eles terminam formando uma rede, tá bom? Uma rede chamada de rede testicular, em que essa rede testicular, tá? Ela vai ter, né, alguns vasos, alguns ductos que partem dessa rede, chamados de ductos eferentes. Esses ductos eferentes, eles adentram no epidídimo e lá dentro do epidídimo, né, dentro desses ductos eferentes que estão dentro do epidídimo, tá? Vai haver o armazenamento dos espermatozoides. Beleza? Aí esses espermatozoides, tá? Momentos antes de uma ejaculação, através de pequenos movimentos de contração da musculatura lisa dessa região, tá bom? Os espermatozoides começam a ser conduzidos aí, tá? Pelo canal deferente, tá bom? Até chegar à região da vesícula seminal, onde na vesícula seminal esses espermatozoides serão banhados pela secreção da vesícula seminal, tá? E, né, de maneira, digamos que quase que concomitante, quase que ao mesmo tempo, a vesícula seminal se contrai, né? A próstata também se contrai, né? As secreções se juntam formando o sêmen, beleza? E esse sêmen termina saindo através da uretra. Isso ocorre no momento da ejaculação. E a secreção, né, que sai na ejaculação é chamada de sêmen ou esperma, onde esse sêmen ou esperma ele é feito de espermatozoides, secreção necessariamente das vesículas seminais, secreção, né, da próstata, que é o líquido prostático, e também vai ter um pouquinho ali, obviamente, da secreção, tá, da glândula bulboretral, ou seja, do líquido pré-ejaculatório que vai estar lubrificando a uretra. Beleza? Aí a sensação, né, que se dá no momento em que há a contração necessariamente da vesícula seminal e da próstata, essa sensação ela é chamada de orgasmo, tá certo? É a sensação da contração, né, que é reflexo da contração necessariamente da vesícula seminal e da próstata necessariamente, beleza? Aí vejam só, aqui nós temos, né, mais uma vez a imagem aí, né, do sistema reprodutor masculino. Uma coisa que a gente precisa evidenciar é isso daqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Dá um zoom aqui. Cadê? Pronto, acho que já tá bom. Aí vejam só. Aqui em C, nós temos os corpos cavernosos, tá? Em B, nós temos aqui, ó, o corpo esponjoso, corpos esponjosos. E em A, nós temos aqui, né, a uretra. Galera, o que é que acontece? O
Os corpos cavernosos, né, eles estão presentes nessa porção aí ao longo de todo o pênis, para falar a verdade, tá? Em que esses corpos cavernosos ficarão cheios de sangue para deixar o pênis rígido, tá? Os corpos esponjosos também vão ficar cheios de sangue, só que numa dimensão menor, digamos assim. Menos sangue é direcionado para os corpos esponjosos, mas mesmo assim eles vão ficar irrigados e vão comprimir a uretra. E ao comprimir a uretra, termina que diminui o diâmetro dessa uretra, tá? Em diminuindo o calibre ou diâmetro dessa uretra, né, o calibre, né, digamos assim, da uretra, isso faz com que na hora da ejaculação o jato saia mais forte, beleza? Então, diminuindo o calibre da uretra devido à compressão causada pelo tecido, né, pelos corpos esponjosos, tá? Isso faz com que o sêmen saia com um jato maior no momento da ejaculação, beleza? Deixa eu apagar aqui, tá? E aqui logo acima nós temos tudo aquilo que a gente já falou, né? Testículos, epidídimo, né? Canal deferente, vesícula seminal, né? Nós temos lá mais para a esquerda aqui no meio, digamos assim, a próstata, tá? Depois a uretra e aí por diante, tá bom? Aí, galera, é o seguinte, com relação agora ao sistema reprodutor feminino. Pessoal, o sistema reprodutor feminino, ele é dividido basicamente, ele apresenta, para falar a verdade, basicamente, as seguintes estruturas. Ele apresenta ovários, tubas uterinas, tá certo? Que são chamadas de trompas de Falópio, tá? Apresenta o útero, a vagina e a vulva, que é a parte externa da genitália feminina, né? A parte externa, digamos assim, da vagina, beleza? É a vulva, tá? Aí, ó, esse aparelho reprodutor feminino, ele apresenta, tá, duas estruturas que são, de certa forma, homólogas aos testículos, que são, na verdade, né, os ovários, tá? E também tem, né, uma estrutura que é homóloga ao pênis, tá certo? Que é necessariamente o clitóris, tá? O termo homólogo tem a ver com a mesma origem embrionária. Então, quando eu falo, né, que o órgão ele é homólogo a outro, significa dizer que tem a mesma origem embrionária, tem a mesma origem, tá certo? Em que nos homens, né, obviamente tem a mesma origem, mas nos homens formaram-se os testículos, né, e o pênis, e no caso das mulheres tem a mesma origem, mas formaram-se os ovários, né, e o clitóris nesse caso, tá bom? Aí vejam só, quais as funções desses órgãos, tá? Já já eu mostro para vocês em detalhes cada um desses órgãos, tá? Aí, primeiramente, os ovários. Os ovários têm uma função, né, gametogênica, né, de produção, obviamente, de óvulos, tá? De ovócitos secundários, que é o que são liberados na ovulação e posteriormente, obviamente, de óvulos, tá? Em que esses, esses ovócitos, para formarem os óvulos, eles são maturados no interior de estruturas chamadas de folículos ovarianos, que estão inseridos nos ovários, tá? Aí, além disso, né, os ovários também têm função endócrina, produzindo hormônios ovarianos, beleza? Como, por exemplo, né, estrógeno e progesterona, tá bom? Bem, vamos falar então hoje sobre síndrome dos ovários policísticos e o ovário policístico propriamente dito. Você sabe se existe uma diferença entre a síndrome e apenas o achado ecográfico do ovário policístico? Essa é uma dúvida frequente. As pacientes chegam muito no nosso consultório achando que ter um ovário policístico significa infertilidade. Não necessariamente. Existem então essas duas situações onde você pode ter apenas um achado ecográfico do aspecto policístico, onde fazemos uma ultrassonografia, observamos o ovário um pouco aumentado e a presença de múltiplos folículos, múltiplos microcistos em cada ovário, considerando então o achado ecográfico do ovário policístico. Além disso, nós temos ainda a síndrome dos ovários policísticos, onde, além do achado ecográfico, apresenta ainda essa paciente um conjunto de sinais e sintomas, como, por exemplo, uma oleosidade da pele, presença de acne, hirsutismo, que seria a presença de pelos mais grossos em locais que as mulheres não têm, como na face, no abdômen, um excesso de peso. Com esse conjunto de sinais e sintomas, a gente diagnostica como a síndrome dos ovários policísticos. Essa paciente ela pode ter ainda associado alteração do ciclo menstrual, com ciclos longos, períodos sem menstruar, às vezes 2, 3 meses sem menstruar. Isso sim pode, às vezes, interferir no processo de quem quer engravidar.
Porém, não significa que toda paciente que tem ovário policístico terá dificuldade de engravidar. Esse, então, seria o primeiro momento para a gente falar sobre ovário policístico e esclarecer as suas dúvidas. Além disso, esses ovários estão ligados às tubas uterinas, tá certo? Em que as tubas uterinas, tá bom? Elas são, na verdade, os condutos que ligam os ovários ao útero, tá? Quando ocorre uma fecundação, quando, obviamente, ocorre uma relação sexual, por exemplo, sem ser algum tipo de reprodução assistida, quando ocorre uma reprodução sexuada, tá? O espermatozoide, ele tem que ser alocado, ele tem que se transportar, tá? Do canal vaginal, tá certo? Até o útero e do útero entrar nas tubas uterinas. Lá nas tubas uterinas, o ovócito secundário vai estar esperando o espermatozoide, tá? E ele estará esperando o espermatozoide emitindo sinais químicos para que o espermatozoide consiga encontrar esse ovócito secundário. Beleza? Quando o espermatozoide encontra o ovócito secundário, ele já se diferencia em óvulo e, nesse momento, o espermatozoide já vai estar entrando no óvulo. Beleza? Quando ocorre essa fecundação, forma-se o zigoto e esse zigoto inicia o desenvolvimento embrionário. A primeira fase do desenvolvimento embrionário, eu acredito que vocês lembram, tá? Ela é chamada de segmentação ou clivagem. Essa segmentação ou clivagem, tá? Ela ocorre necessariamente no interior das tubas uterinas. Então, essa segmentação ou clivagem, que é a formação da mórula e posteriormente a formação da blástula, que nos humanos é chamada de blastocisto, tá? Isso ocorre ao longo de toda a tuba uterina. Quando o embrião chega lá no útero, ele já chega sob a forma de blastocisto, prestes a invaginar na mucosa uterina, que é chamada de endométrio, tá bom? Aí vejam só, essas tubas uterinas, né, pelo simples fato de que a fecundação ocorre nelas e a clivagem também ocorre nelas, né, clivagem ou segmentação, tá? Ela tem essa função, tá? A gente disse que ela tem essa função de fecundação, tá certo? E a função aí associada, tá, à realização da clivagem ou segmentação, tá bom? Aí vejam só, com relação ao útero agora. O útero, pessoal, ele vai apresentar, né, duas camadas muito importantes de tecidos, tá? Uma delas é chamada de endométrio, tá? Que é uma mucosa, né, alocada de maneira mais interna no útero, tá? Mais interna, digamos que mais exposta à cavidade uterina, voltada para a cavidade uterina, tá? E logo depois desse endométrio vai ter o miométrio, que é um tipo de tecido muscular liso, tá? Primeiramente o endométrio. O endométrio, pessoal, é um tipo de mucosa uterina que vai servir para acomodar o embrião, tá? Então, o blastocisto, quando chega até o útero, né, quando ele chega no útero, na cavidade uterina, ele vai invaginar no endométrio. E lá no endométrio ele vai se desenvolver, beleza? É lá que vai haver, por exemplo, né, a neurulação, né? É lá que vai haver a formação da gástrula, é lá que vai haver a histogênese, a organogênese, enfim. É lá que o embrião é formado, bem como os seus anexos embrionários também são formados lá no endométrio. Esse endométrio é uma mucosa altamente irrigada com vasos sanguíneos, né? Tem muitos nutrientes, tá bom? E nesse endométrio é nele que vai ocorrer, por exemplo, tá, a invaginação e formação do córeo para que haja a formação da placenta ligada diretamente a esse córeo, beleza? Aí vejam só, então esse endométrio é muito importante, tá? E é esse endométrio que descama quando não ocorre uma fecundação. Mensalmente, quando não ocorre uma fecundação, quando a mulher ovula, né, libera o ovócito secundário e ele não é fecundado, formando o embrião, tá? Esse endométrio, ele sofre uma descamação. Por quê? Porque não é viável para a mulher manter um endométrio, tá? Energeticamente falando, não é viável para a mulher manter um endométrio, tá? Que só vai ser um gasto de energia para a mulher, tá? Então a mulher manter um endométrio em que não vai ser utilizado, tá? É um gasto energético desnecessário, tá?
tanto para a produção de hormônios, quanto também para a produção mesmo de nutrientes, irrigação sanguínea, né, naquele local. Tá? Então, quando não ocorre uma fecundação, o endométrio termina sofrendo uma descamação. Então, o endométrio descama, tá? Quando não há uma fecundação. Beleza? Aí vejam só, quando esse endométrio descama, né, ocorre, né, termina ocorrendo um sangramento. Justamente porque aquele endométrio está completamente irrigado, está com muitos vasos sanguíneos para poder esperar o embrião invaginar, entrar nele, invadir ele, tá bom? Então, quando esse endométrio mensalmente descama, termina ocorrendo um sangramento, que é chamado de menstruação. Então, as mulheres menstruam devido justamente à descamação do endométrio, tá certo? Que é uma mucosa intrauterina que vai servir para recepcionar o embrião no momento aí de uma gestação, beleza? Aí, olha só, mais internamente, né? Mais internamente mesmo no útero, sem ser voltado para a cavidade uterina, mas voltado para a parede do útero em si, tá? Mais internamente, nós temos o miométrio, tá? O miométrio é um tipo de tecido muscular liso, tá certo? Em que ele realiza contrações involuntárias e ele é estimulado por um hormônio chamado de ocitocina, tá bom? No momento do parto, essa musculatura lisa, esse miométrio é muito estimulado pela ocitocina, induzindo assim, né, a expulsão da criança, a expulsão do feto já formado. Tá? Então, né, esse miométrio ele vai auxiliar no parto, na expulsão do feto, beleza? E ele é estimulado pela ocitocina, que é um hormônio, né, que nós já vimos nas aulas sobre sistema endócrino, tá bom? Outra situação é a seguinte, né? Esse útero, no momento da descamação do endométrio, ele passa por uma grande irritação, né? Obviamente ele passa por um processo inflamatório, porque o endométrio está descamando. Então isso gera, de certa forma, um aumento da sensibilidade intrauterina. É o que acontece. Nesse momento em que a mulher está menstruada, para auxiliar também na expulsão do endométrio que está descamando, o útero também realiza movimentos de contração, movimentos peristálticos, movimentos de contração involuntários, justamente por conta da sua musculatura lisa, tá? Aí essa contração involuntária, tá certo? Para haver a eliminação do endométrio que está descamando, tá certo? É isso que gera as cólicas, as dores. Justamente porque o útero, né, ele apresenta o miométrio que vai estar contraindo, tá? E o endométrio ele está descamando, né? A parede uterina, ela está descamando. E está inflamada, está irritada. Então, se o útero está inflamado, irritado, e está havendo muitas contrações para haver a expulsão do endométrio, né, que está descamando, obviamente isso vai causar dor. Obviamente isso vai causar cólicas. Então, as cólicas são isso. São reflexos de movimentos peristálticos, né, do miométrio, tá? E também da inflamação, né, da parede uterina graças à descamação do endométrio. Beleza? Hoje falaremos sobre endometriose. É uma doença muito questionada. E por que ela é tão frequente? Essa doença, ela acomete até 20% das mulheres em idade reprodutiva. É uma doença inflamatória, uma doença crônica e que na maioria das vezes ela se manifesta com uma tríade. Primeiro sintoma, dor pélvica, uma dor pélvica acentuada. Na grande maioria das vezes essa dor é no período menstrual. E a paciente relata que essa dor ela vai intensificando à medida que os meses vão passando. Além da dor, essa paciente pode ter dor na relação sexual e infertilidade. O diagnóstico, então, na grande maioria das vezes é clínico e podemos também passar por alguns exames de imagem, como a ultrassonografia com preparo intestinal, onde podemos ver vários focos de endometriose e a ressonância nuclear magnética. O tratamento da endometriose pode variar com tratamento clínico a tratamento cirúrgico, tudo dependendo se essa paciente deseja ou não gestar. Se ela tem vontade de engravidar, precisamos acelerar o processo de gravidez e evitar que essa endometriose se acentue, se prolifere e ela tenha mais dificuldades para engravidar. Além disso, eu preciso esclarecer para vocês o que seria a endometriose. A endometriose, a definição dessa doença, seria a presença de células endometriais fora da cavidade uterina. Normalmente, a mulher só apresenta células endometriais dentro da cavidade uterina. Vou tentar mostrar para vocês nessa imagem de um corte longitudinal do útero. Essa linha rosa clara seria a camada interna do útero, onde temos as células endometriais.
Quando essas células endometriais migram da cavidade uterina para a cavidade abdominal, ela dissemina na cavidade abdominal, podendo acometer vários órgãos, dentre eles intestino, bexiga, parede externa serosa do útero, trompas uterinas e também o ovário. Diante disso, esses focos nesses outros órgãos podem causar inflamação constante, mensal, regularmente, e com isso termos aderência nessa pelve. Consequentemente, essa paciente passa a ter dores abdominais. Claro que temos vários tipos de sintomas, desde os leves aos acentuados. Consequentemente, essa mulher ela pode ter dificuldade para engravidar devido à aderência, devido a uma obstrução das trompas e também pelo envelhecimento ovariano que pode ser acelerado com a presença de endometriose. Portanto, diante de uma suspeita de endometriose, temos que fazer esse diagnóstico o mais precoce possível, tratar a endometriose e, se necessário, submeter alguma técnica de reprodução assistida para uma possível gravidez, caso ela não ocorra de forma espontânea. Aí vejam só, com relação à vagina, né? A vagina é um canal, um ducto, um canal vaginal, tá? Que vai servir para recepcionar o pênis no momento do coito, tá certo? Em que, pessoal, essa vagina, ela apresenta como revestimento, né, um tecido epitelial pavimentoso estratificado, né? Ele precisa ter um tecido epitelial pavimentoso estratificado, com muitas camadas de células. Justamente porque no momento do ato sexual, tá? A vagina recebe um atrito muito grande, tá? E nesse atrito, obviamente, vai causar uma descamaçãozinha ali naquela região, tá? Então, muitas células são perdidas durante o ato sexual, causando uma irritação daquele local, tá? Por esse fato é que, né, o revestimento da mucosa vaginal precisa ter várias camadas de células. Por isso que temos ali, né, as mulheres apresentam um tecido epitelial pavimentoso estratificado, tá? Pois esse tipo de tecido epitelial tem várias camadas de células, tá bom? Além disso, pessoal, na vagina, no canal vaginal, tá? Há algumas células, tá certo? Nesse tecido epitelial que apresentam uma situação bem interessante, tá? Essas células, elas apresentam, pessoal, uma capacidade de produzir muito glicogênio, tá? Então, as células do epitélio da mucosa vaginal produzem muito glicogênio e liberam na secreção da mucosa vaginal muito glicogênio também, tá certo? E por que elas fazem isso? Porque é o seguinte, quando esse glicogênio é liberado na mucosa vaginal, tá? Algumas bactérias da flora vaginal absorvem esse glicogênio, tá? E realizam fermentação. E nessa fermentação, tá bom? O glicogênio, né, termina sendo quebrado, produzindo, né, ácido pirúvico, né? Justamente porque do glicogênio é formada a glicose é quebrada, né? E nessa quebra durante a fermentação ocorre a formação do ácido pirúvico e como subproduto ocorre a formação também do ácido lático. Então, essa é a fermentação lática, tá? Então, as bactérias da flora vaginal, digamos assim, das mulheres, elas realizam fermentação lática. E essa fermentação lática é muitíssimo importante para a proteção da mucosa vaginal. Justamente porque esse ácido lático que é produzido por essas bactérias é um ácido lático que vai diminuir o pH vaginal e vai aumentar a acidez da vagina. Então, pessoal, esse ácido lático ele torna a mucosa vaginal ácida, justamente para evitar a proliferação de micro-organismos, causando uma possível infecção no aparelho reprodutor feminino. Beleza? Essas bactérias são chamadas de bacilos Doederlein, tá? São os bacilos Doederlein, tá certo? Em que esses bacilos são eles que realizam essa fermentação lática. Beleza? E é esse ácido lático que precisa ser neutralizado pelo líquido prostático, que está presente no sêmen do homem e é produzido pela próstata. Olha que doideira, né? Aí vejam só, além disso, né, na vagina, tá?
Há também uma membrana chamada aí de ímen, tá? Que vai servir para proteger a mucosa vaginal, também proteger o canal vaginal, tá? Nos momentos em que a mulher ainda não realizou a primeira relação sexual. Então, antes da primeira relação sexual, né, a mulher vai ter lá aquele ímen e tal, que vai proteger o canal vaginal, tá? Em que após as primeiras relações sexuais, esse ímen termina rompendo, tá certo? Só que é o seguinte, nem sempre esse ímen rompe logo, tá? Ele pode não romper na primeira relação, ele pode demorar um pouco a romper, a depender do tipo de ímen, pois não existe um tipo só de ímen, tá? E existem até casos em que uma mulher pode nascer sem ímen, só que aí são situações um pouco mais raras de acontecer, tá certo? Então essa membrana, ela está presente, tá? Lá no canal vaginal, na vagina necessariamente, tá certo? Com relação à vulva, que é a parte externa da vagina, tá bom? Nessa região, tá? Há o monte púbico, tá certo? Onde nele apresenta, né, uma certa quantidade de tecido adiposo, de dobras adiposas e também de pelos pubianos, tá? E é nele que está o osso púbico, né? Tem o pubis ali naquela região ali, né? Enfim, lá tem necessariamente, tá? Os pelos pubianos, ele é marcado pela presença dos pelos pubianos, beleza? Mais abaixo tem os grandes lábios, que são também dobras adiposas, tá? Ou seja, os grandes lábios são feitos de tecido adiposo, basicamente, tá? Mais internamente há, né, os pequenos lábios, tá certo? Que são formados também de dobras adiposas, de tecido adiposo, tá bom? Aí vejam só, há também, né, outras estruturas, como por exemplo, né, a entrada da vagina, né, o ósseo vaginal, né, tem o meato urinário, que eu vou falar e vou mostrar para vocês já já. Mas outra situação bem interessante que tem na vulva, né, na região da entrada da vagina, tá, são as glândulas vestibulares, tá? São as glândulas vestibulares menores, tá certo? E as glândulas de Bartholin, tá? É o vestíbulo da vagina. Na região do vestíbulo da vagina tem essas glândulas. E essas glândulas são responsáveis pela produção, tá, da secreção vaginal no momento em que a mulher, né, está prestes a realizar uma relação sexual ou está realizando um ato sexual, tá certo? Então a secreção vaginal de lubrificação, a lubrificação vaginal, né, que é produzida no ato sexual, tá, ela é produzida aí por essas glândulas aí, tá? As glândulas vestibulares menores, tá certo? E as glândulas de Bartholin, tá? Que fazem parte do vestíbulo vaginal, beleza? Além disso, né, na região da vulva há também o clitóris, que é o principal órgão excitatório feminino, que apresenta cerca de 80 terminações nervosas, tá? Em que tanto o orgasmo clitoriano quanto o orgasmo vaginal, né, ambos, né, são realizados graças ao estímulo do clitóris, pois o clitóris não está disposto só para a região, para fora, né, digamos assim, na região externa da vagina, na vulva, tá? O clitóris também apresenta, né, algumas porções voltadas envolvendo o próprio canal vaginal, tá? Então o clitóris ele apresenta uma porção que envolve o canal vaginal, em que ele também pode ser estimulado, tá certo? Obviamente, de acordo com a penetração, tá bom? Então, tanto o orgasmo clitoriano quanto o vaginal, eles são estimulados pelo próprio clitóris, beleza? Aí vejam só, aqui nós temos, né, um útero, um canal vaginal, tá certo? As tubas uterinas e os ovários, tá? Galera, essas estruturas a gente pensa que são órgãos grandes, mas não são, são órgãos bem pequenos, localizados na região pélvica das mulheres. Na pélvica não, na região ventral, digamos assim, da mulher, né? Ventral próximo ali à pelvis, digamos assim, tá? Aí vejam só, entre a vagina e o útero há o colo uterino. Nesse colo uterino, tá, ocorre a produção de um líquido cervical. É esse líquido cervical que é produzido em excesso e com uma textura e uma coloração mais semelhante à de uma clara de ovo durante o momento da ovulação, tá? Então, quando a mulher está ovulando, ou seja, quando ela está eliminando, né, o seu ovócito secundário, tá, vai haver a produção desse líquido cervical, tá, que tem essa aparência de clara de ovo. Nesse momento também da ovulação, a mulher também sobe a sua temperatura corporal, ela fica mais elevada e tal. Então existem alguns sinais, tá certo?
que a mulher pode perceber no momento da ovulação. Beleza? Tranquilo? Aí, ó, outra coisa, né? Existe também um tipo de tampão que é formado, tá, no colo uterino durante a gestação, em que esse tampão ele vai impedir que haja um parto prematuro durante a gestação. E nos momentos em que, né, o parto está se aproximando, quanto mais próximo do parto vai chegando, tá, esse tampão vai se diluindo. Esse tampão vai se diluindo para fazer com que haja abertura do colo uterino. E em abrindo o colo uterino, tá certo? Vai facilitar assim o parto, beleza? Esse tampão que vai sendo diluído, né, que ele vai diluindo, ele tem uma aparência semelhante também à do líquido cervical, tá certo? Só que no momento em que antecede o parto, a produção aí, né, a produção não, mas a diluição desse tampão termina produzindo uma secreção em uma quantidade muito maior do que a do líquido cervical, tá? Então é perceptível nos momentos em que a gestação vai terminando, né, vai chegando ao fim, é perceptível quando o parto vai chegando próximo, né, que as mulheres que são gestantes vão começando a eliminar uma secreção esbranquiçada, tá? Numa quantidade semelhante à quantidade de uma colher de sopa, tá certo? De uma única vez, a secreção sai muito de uma única vez, tá certo? Em uma quantidade semelhante à quantidade de uma colher de sopa, tá? Isso é quando o parto vai se aproximando, beleza? Ah, e o líquido cervical, né, ele também pode ser produzido pelas gestantes, só que é produzido no início da gravidez, né, por exemplo, em uma quantidade menor do que no momento da ovulação, quando a mulher não está grávida. E sem contar também que no momento da ovulação, né, o colo uterino também se abre para poder facilitar a entrada dos espermatozoides até o útero, tá certo? Para que os espermatozoides cheguem até a tuba uterina e lá realizem a fecundação, tá bom? E aqui, pessoal, né, nós temos a vulva, tá certo? A vulva é a porção externa necessariamente da vagina, tá? Aí vejam só, a vulva apresenta um monte púbico, né, onde tem o pubis, né, onde tem lá os pelos pubianos, tá? Tem também na vulva, né, os grandes lábios, que são dobras adiposas, os pequenos lábios mais internamente, que são também dobras adiposas, tá certo? Apresenta, né, a entrada da vagina chamada de ósteo vaginal, tá certo? Onde é lá que tem as glândulas vestibulares, tá certo? E tem também, né, o ósteo da uretra. Galera, lembrando que as mulheres não eliminam urina e realizam o ato sexual pelo mesmo orifício, tá? O ósteo vaginal está alocado, né, numa porção mais inferior e o ósteo da uretra está localizado numa porção mais superior, tá? Então existem dois canais, um para a realização do ato sexual, para a reprodução, e o outro canal responsável necessariamente pela micção, beleza? Então há dois canais aí necessariamente, tá bom? Aí vê só, o clitóris fica alocado logo acima do ósteo da uretra, tá? E o clitóris ele é um órgão erétil, homólogo ao pênis, em que nele, né, ele também tem essa capacidade de ser irrigado por sangue, tá? E aumentar de tamanho e ficar ereto no momento em que a mulher se encontra em um nível muito alto de excitação, tá? E aqui nós temos os métodos contraceptivos. Pessoal, basicamente existem 4 tipos de métodos contraceptivos: os químicos, os mecânicos, os cirúrgicos e os naturais, beleza? O método químico é aquele método em que, né, ocorre a utilização de substâncias, tá? Que são substâncias químicas que vão vir de certa forma ou a matar os espermatozoides, estou com soluço, ó, misericórdia, vão vir a ou matar os espermatozoides ou vão vir a modificar de certa forma, tá, o comportamento ovulatório da mulher. Como é que isso funciona? Primeiro de tudo, o primeiro método químico que nós temos, né, é a utilização do espermicida, né? O espermicida é uma substância, né, que serve para matar espermatozoides, que ela pode ser utilizada como método contraceptivo complementar, tá? Não é um método que garante uma eficácia muito grande, tá certo? Um método de contracepção que tem uma grande eficácia, não tem, tá certo? E normalmente, né, ele é utilizado como método complementar, tá? Em que esse espermicida precisa ser introduzido no interior da cavidade vaginal antes do ato sexual, tá certo?
para, de certa forma, tá, matar os espermatozoides, os possíveis espermatozoides que venham a entrar no canal vaginal, tá? E ele pode ser utilizado como método contraceptivo complementar de quem? Vejam só, ele pode complementar, por exemplo, a contracepção da camisinha, tá certo? Pode complementar a contracepção do diafragma, tá? Ele pode complementar a contracepção das pílulas anticoncepcionais, beleza? Então, o espermicida seria um tipo de método contraceptivo complementar, beleza? Quase que não sai agora, misericórdia. Aí, pessoal, com relação aí aos contraceptivos hormonais. O primeiro deles, tá certo? É a pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional, ela apresenta dosagens hormonais, hormônios sintéticos, tá? Que vão impedir uma possível ovulação, tá? Nessas pílulas anticoncepcionais tem hormônios, tá certo? Como o estrógeno sintético, por exemplo, né? Progesterona, enfim, hormônios sintéticos, tá? Que vão, de certa forma, impedir que um outro hormônio, né, que é o hormônio hipofisário, que nesse caso seria o FSH, aumente os seus níveis e induza a produção aí do óvulo, né, que induza a ovogênese, e impede também que os níveis de hormônio luteinizante também subam. Então, no frigir de ovos, o que é que a pílula anticoncepcional faz? Simples, ela impede a ovulação. Tá? E o mecanismo necessário de ação das pílulas anticoncepcionais, eu vou falar quando eu falar para vocês sobre ciclo menstrual. Aí vocês vão entender como é que a pílula anticoncepcional age de maneira bastante detalhada. Beleza? E a pílula do dia seguinte, né? A pílula do dia seguinte, pessoal, ela é uma pílula que apresenta uma dosagem hormonal extremamente elevada, tá? E ela vai vir também a impedir a concepção, tá certo? Impedindo, por exemplo, ou que o espermatozoide chegue até o óvulo, tá? Ou impedindo que o zigoto, por exemplo, formado, consiga, de certa forma, invaginar no endométrio, tá? Então, pessoal, é um tipo de método contraceptivo de emergência, tá? Que é utilizado de maneira emergencial, em que ele tem uma eficácia aí, tá certo? Se for utilizado em até 72 horas. Tá bom? Justamente 72 horas após a relação sexual, tá? Justamente porque 72 horas é um período de sobrevida de um espermatozoide, tá? Então a mulher tem até 72 horas para poder utilizar a pílula anticoncepcional, tá? Essa pílula, pelo dia seguinte, beleza? E essa pílula do dia seguinte, ela tem uma dosagem hormonal muito alta, tá? Tão alta, mas tão alta que o corpo sofre, né, com alguns efeitos colaterais devido à utilização desse tipo de medicamento, tá? Sem contar que, caso a mulher venha a utilizar esse tipo de pílula várias vezes, o organismo dela pode se acostumar a essa pílula, tá certo? Tentando compensar a produção de hormônios que possam estimular a ovulação, tá? E dessa maneira, a mulher pode vir a ovular mesmo assim posteriormente, se ela usar por várias vezes a pílula do dia seguinte. O indicado é que a mulher use a pílula do dia seguinte, tá? Com um intervalo entre duas pílulas de pelo menos 6 meses. Então, por exemplo, a mulher tomou a pílula do dia seguinte hoje, ela só poderia tomar daqui a 6 meses. Beleza? Aí, com relação agora aos métodos mecânicos. Primeiro método mecânico, né, é o preservativo de barreira ou simplesmente a camisinha, que apresenta um reservatório na ponta, tá? Se ele é feito de látex, apresenta um reservatório na ponta, que vai impedir que o sêmen passe para o interior da cavidade vaginal, tá? Já o diafragma, ele é também um anel feito de látex, que é colocado lá no colo uterino, lá no finalzinho da vagina, tá certo? Em que esse diafragma ele vai impedir necessariamente que os espermatozoides eles entrem no útero através aí, né, necessariamente do colo uterino, tá? Então o diafragma ele, digamos que ele impede, né, ele tapa, né, o colo uterino para que os espermatozoides não passem. O diafragma não tem uma eficácia gigantesca, por isso que é indicado que ele seja utilizado, tá, juntamente com outro tipo de método contraceptivo complementar, como é o caso, por exemplo, do espermicida, tá certo? Sem contar também que ele não protege, né,
contra ISTs, tá certo? O único tipo de método contraceptivo que de fato protege contra as ISTs, tá certo? É o preservativo de barreira, a camisinha. Todos os outros não protegem, tá certo? Então o ideal de fato é haver a utilização do preservativo de barreira, a camisinha necessariamente, tá certo? Sem contar que o diafragma, ele é altamente, digamos que, inconveniente. Porque para colocar e tirar ele, né, é muito, digamos que, invasivo, porque ele tem que ser colocado lá no interior do canal vaginal, lá no fundo, perto do colo uterino. E ele tem que ser trocado a cada relação sexual, beleza? Com relação ao DIU, galera, o DIU é o dispositivo intrauterino, né? Ele é um tipo de método contraceptivo em que é colocado, né, o dispositivo intrauterino, ele é digamos que, um objeto mesmo, é algo, é um objetozinho feito de plástico ou de cobre, que é inserido no útero das mulheres. Então, o dispositivo intrauterino, o DIU, ele é um dispositivo, ele é um objeto feito de cobre ou de plástico, tá? O que é feito de plástico, ele causa uma irritação, de certa forma, na mucosa uterina, induzindo pequenas contrações do colo do útero, e do útero necessariamente. E essas pequenas contrações, pessoal, elas vão fazer com que, né, caso haja uma possível reprodução e uma possível fecundação, tá, formando um zigoto, essas pequenas contrações, devido à irritação do útero, tá, termina fazendo com que o zigoto ele seja expelido, tá, através da vagina, tá certo? Então, o DIU de plástico, ele é um tipo de método, de certa forma, abortivo, tá? Pois ele induz a eliminação do zigoto, mesmo que haja uma fecundação. Já o DIU feito de cobre, ele apresenta uma cordinha, tá? E ele elimina, né, uma substância espermicida, que mata os espermatozoides, tá certo? Então, o DIU feito de cobre, tá? Ele não necessariamente é abortivo e ele tem uma eficiência, de certa forma, digamos que alta, tá? Com relação agora aos métodos cirúrgicos, pessoal, o método cirúrgico é um tipo de método contraceptivo, tá certo? Em que vai haver, de certa forma, tá, uma retirada de um pequeno pedaço dos condutos do aparelho reprodutor masculino ou feminino que estão relacionados de alguma forma com a fecundação, com a reprodução. Por exemplo, né, no caso dos homens, é retirado na vasectomia um pedacinho do canal deferente. Um pedacinho dele é retirado, tá? E no caso das mulheres, é retirado um pedacinho das tubas uterinas, tá? Você, tirando um pedacinho do canal deferente, cortando ele e costurando de ponta a ponta, os espermatozoides não conseguem passar, tá, para a vesícula seminal durante a ejaculação, beleza? E no caso das mulheres, você retirando um pedacinho lá das tubas uterinas, os ovócitos secundários não conseguem passar para outra porção, né, da tuba uterina, bem como os espermatozoides não conseguem se encontrar, né, do outro lado, tá, com o ovócito secundário, tá certo? Na tuba uterina também. Então é como se a passagem fosse interrompida, beleza? Isso no caso dos homens nós temos a vasectomia, das mulheres tem a laqueadura, tá? E no caso dos métodos naturais, eles não são tão eficazes assim, tá? Os métodos naturais, são métodos que vêm de certa forma a impedir a concepção, mas não são métodos tão eficazes assim. O primeiro método natural é a tabelinha, tá certo? Ou calendário, né? Ou o ritmo, enfim, mas o nome mais conhecido é a tabelinha, tá? A tabelinha consiste em realizar, né, o ato sexual nos momentos, nas épocas, nos períodos do ciclo menstrual da mulher em que ela não estiver ovulando, tá? Só que o ciclo menstrual não é exato, tá certo? Muitas mulheres de verdade apresentam aí um ciclo de 28 dias, fechadinho, bonitinho e tal, mas, né, o ciclo menstrual, né, o período de ovulação não é exato, tá? Então há riscos, esse tipo de método contraceptivo, né, natural, que é a tabelinha, não tem uma eficácia grande, entende? Então há riscos, né, de haver uma possível gravidez aí nesse caso, tá? E o método do coito interrompido também não é um método altamente eficaz, tendo visto aqui, né, o coito interrompido é um método em que o homem retira o pênis, tá, do canal vaginal da mulher, momentos antes de haver uma possível ejaculação, tá? Então, quando retira o pênis antes da ejaculação, ejacula fora, né, está tendo coito interrompido.
beleza? Por que esse método não é um método tão eficaz? Porque antes da ejaculação, o homem pode eliminar, né, um pouco de espermatozoide sem que ele tenha a sensação do orgasmo, tá? E sem contar também que o homem pode não ter o reflexo suficiente de retirar o pênis na hora correta, beleza? Então não é um método muito eficaz, tá? E aqui nós temos algumas imagens mostrando aqui o diafragma, né, que é esse anel feito aí basicamente, né, de látex, de borracha, etc., que é introduzido lá no final do canal vaginal, tá certo? E que não é um método tão eficaz assim, tá? E não previne contra ISTs. O único método que previne de fato é a camisinha, como já falei para vocês, tá? É que nós temos o DIU, tá certo? Um DIU de plástico e um DIU de cobre, tá certo? Lembrando que o DIU de plástico, né, ele é um dispositivo que pode, de certa forma, ser abortivo, tá? Muitos pesquisadores defendem isso, né, que ele é, de certa forma, abortivo, tá? E não é todo local que é, de certa forma, autorizada a comercialização do DIU de plástico, beleza? Aí deixa eu passar aqui, tá? E aqui nós temos a vasectomia ou laqueadura, beleza? No caso da vasectomia, né, ocorre uma incisão, né, um pequeno corte ali na região do canal deferente, tá certo? E no caso aí da laqueadura, ocorre uma pequena incisão, um pequeno corte ali na região da tuba uterina, beleza? O mais eficaz é quando há um corte, a retirada mesmo de um pedaço, ou do canal deferente ou da tuba uterina. Quando ocorre uma sutura, né, tem muitos médicos que simplesmente pegam a tuba uterina, fazem um laço, né, pegam a tuba uterina, faz digamos que um laçozinho, né, um pequeno loopzinho, digamos assim, e costuram a tuba uterina dos dois lados, tá? Isso, pessoal, é arriscado, porque mesmo assim, né, essa sutura pode sair, tá? E isso pode fazer com que a mulher tenha uma possível gestação, tá? Então, esse tipo de situação, né, ela é mais arriscada. O mais indicado é haver, de fato, né, a incisão, o corte, a retirada de um pedaço da tuba uterina na laqueadura, beleza? Então, a laqueadura é um método, né, cirúrgico contraceptivo das mulheres e a vasectomia é um método cirúrgico contraceptivo nos homens, beleza? E aqui, pessoal, nós temos a tabelinha, tá? Que consiste necessariamente, tá certo? Em realizar o ato sexual somente nos períodos em que a mulher não estiver ovulando, tá certo? Então, mais ou menos, se levarmos em consideração que o dia mesmo da ovulação da mulher for o 14º dia, o período fértil da mulher seria necessariamente 4 dias antes e 4 dias depois, né? Ou seja, contando do 10º dia até o 18º dia, esse seria o período fértil, tá? Então, na tabelinha, né, a mulher só poderia realizar relações sexuais, tá? Antes do 10º dia ou depois do 18º dia, tá? Levando em consideração que do 10º até o 18º seria necessariamente o período fértil, em que haveria o risco de ovulação, em que o principal dia, né, que há mais chances de haver uma ovulação, chances maiores de haver uma ovulação, seria o 14º dia, beleza? E, pessoal, é isso com relação ao aparelho reprodutor, com relação ao sistema reprodutor, tá? Na próxima aula eu vou falar aí necessariamente de gametogênese, tá certo? E nenhuma outra aula sobre também o ciclo menstrual, né, das mulheres, beleza? Que são, na verdade, temáticas muito importantes que caem em vestibular. Tá bom? Meus amores, é muito bom estar aqui com vocês, tá? Com você aí em casa agora. Se possível, dá um likezinho aí no vídeo, tá certo? E também tira um printzinho da tela, posta no story e marca a gente para fortalecer a nossa isolada, tá bom? Um beijão, tchau, tchau e até a próxima aula.